sua Bíblia, abra comigo o livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Deus vai falar com você hoje. Você está preparado para Deus falar contigo? Amém? Eu me sinto super bem hoje. Os louvores encheram este lugar da glória de Deus. William, deixa, eu vou pregar com o outro, tá bom? Pode deixar, obrigado. Som, glória a Deus. Isso. Deixa eu tirar som aqui. Amém. Próxima vez o pastor tem que vir mais cedo para regular o microfone. Senão até perco a concentração da mensagem. Bom, queridos, hoje eu quero falar algo poderoso de Deus para a sua vida. Deus falou muito comigo essa semana sobre esse tema. E eu tenho certeza que se você pegar essa palavra para a sua vida, você vai sair daqui diferente. E a sua vida será transformada para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você ainda aqui na terra. A Bíblia diz que existe um lugar preparado para nós nos céus, mas existe um lugar de bênção aqui na terra também. Então hoje eu quero falar sobre restaurando a autoridade do reino. Restaurando a autoridade do reino. Se você gosta de anotar, fique com a caneta, Deus vai falar com você. Marque, porque tem coisas importantes para nós compartilharmos aqui essa noite. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. Isso é bem conhecido de todos nós. A Bíblia diz assim. Eu só queria pedir agora, de agora em diante, ninguém andar na igreja, ninguém falar em reverência à palavra de Deus. Amém, queridos? A Bíblia diz assim, versículo de número 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Repita comigo: venha o teu reino. Diga mais alto: venha o teu reino. Diga: venha o teu reino. Aleluia, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Eu acho que 100% das pessoas aqui conhecem esse texto bíblico, porque é a direção de Jesus para cada um de nós, de como nós devemos orar. Ainda essa semana eu estava falando com uma pessoa, dizendo: olha, nós somos privilegiados, você tem uma oportunidade tão gloriosa de poder entrar dentro do seu quarto, fecha a porta. Porque falou: pastor, eu não sei assim como orar. Eu falei: é algo muito simples, como você fosse falar com seu pai.
porque a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta, porque ali vai ter alguém te olhando, e esse alguém é o Pai. A Bíblia diz: e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe de uma coisa, querido? Olha, se você tivesse 100% de revelação do que diz essa palavra, você não ficaria um dia sem entrar dentro do teu quarto e fechar a porta. Porque a Bíblia diz o seguinte: e o Pai que te vê em secreto te recompensará. O que a Bíblia está dizendo? Que todas as vezes que eu entrar para dentro do meu quarto e fechar a porta, existe um Deus poderoso que se revela a mim como Pai, que tem uma recompensa preparada para mim. Agora, só se for bobo para não querer o que Deus tem. Fala a verdade. Quem é que não quer receber recompensas de Deus? Mas muitas vezes parece que nós abrimos mão das recompensas, daquilo que Ele tem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa oração. Essa oração é uma oração completa. E nessa oração o Senhor diz algo poderoso: venha ao teu reino. Uau! Uau! Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de um governo. Nós estamos falando que existe um rei que comanda este governo. Eu quero que você tenha total clareza daquilo que Deus vai falar com você e que vai falar comigo nessa noite, porque isso pode mudar a nossa vida. Você sabia que o lugar mais rico, vamos dizer assim, mais valioso da terra, não é no Oriente Médio, lá onde está concentrado a maior quantidade de petróleo da terra? O lugar mais valioso da terra não é lá na África, onde estão os diamantes mais valiosos da terra. O lugar mais valioso da terra não é nos Estados Unidos, que talvez tenha a melhor economia do planeta. O lugar mais valioso da terra se chama cemitério. Porque dentro do cemitério existem livros extraordinários que talvez não foram escritos, ideias poderosas que poderiam transformar uma geração, estratégias gloriosas dadas por Deus, e que tudo isso não foram aplicados enquanto a pessoa estava viva. Por quê? Porque a pessoa não entendeu qual é o propósito dela, para que ela existe. Nós não podemos morrer, querido, cheios daquilo que Deus tem ainda para nós. Você sabe que Josué foi o maior conquistador do Antigo Testamento. E quando ele já estava no final da vida dele, Deus olhou para ele e falou assim: Josué, que coisa linda, muito bem, maravilhoso, você conquistou muito, você já está prestes a morrer, mas ainda há muita terra a ser possuída. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe qual é o propósito da sua vida, querido? Nós temos que parar de acrescentar essa riqueza no cemitério. Sabe por quê? Porque Deus nos deu coisas extraordinárias. Eu comecei falando aqui que Deus tem recompensas para cada um de nós, e nós temos aberto mão dessas recompensas. E pode ser que muitos de nós morramos sem ter as recompensas por falta de entrar dentro deste quarto. E as riquezas que estavam preparadas para nós morram conosco. Quem está entendendo, diga amém, queridos. E sabe o que Deus quer falar aqui para nós? Que todos nós temos um propósito por existirmos. Nós não somos nenhum tipo de acidente. Deus sabia o nosso nome antes de nós nascermos. Quando olhamos para Jesus Cristo, você sabe com quantos anos Jesus Cristo morreu? 33 anos. Você acha que Jesus morreu cedo, sim ou não? Eu também achava. Mas Deus começou a me ensinar algo essa semana. Jesus não morreu cedo, Jesus morreu no tempo exato.
Jesus não morreu cedo demais. Quando nós olhamos e falamos assim, Jesus morreu cedo demais, Jesus morreu com 33 anos de idade. Não, Jesus não morreu cedo demais. Ele morreu no tempo determinado por Deus. Por quê? Porque quando ele foi para a cruz, qual foi a palavra dele? Pai, está consumado. Ou seja, o propósito pelo qual eu vim, eu cumpri. Acabou o meu tempo na terra. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um tempo exato para cada um de nós. Só que nós temos que entender qual é o nosso propósito. Jesus sabia qual era o propósito dele. Todos nós nascemos com um propósito dentro de nós. Sabe por quê, querido? Porque Deus colocou o reino dele dentro de nós. Jesus veio com um propósito, com um tempo determinado. Para quê? Para pregar sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Todos nós temos um propósito. Levante sua mão e diga assim: Senhor, eu quero cumprir o meu propósito. Se nós nascemos com um propósito, se Deus colocou dentro de nós, querido, um tesouro, nós precisamos entender que tesouro é esse. Porque a Bíblia diz que existe um tesouro que Deus deu para cada um de nós. Cada um de nós temos algo dado por Deus. Esse tesouro chamado Espírito Santo, que veio para quê? Para nos moldar, para vivermos debaixo de um novo governo. Que governo? Governo do reino de Deus. Como então eu restauro? Sabe por quê, queridos? Porque nós sofremos por não usarmos a autoridade do reino de Deus em nós. Talvez você que esteja aqui nessa noite tenha passado por situações difíceis na sua vida, porque não tem usado a autoridade do reino de Deus, a autoridade que Ele te deu. Porque você ainda se considera um cidadão da terra, e nós não somos um cidadão da terra. Jesus foi condenado tantas vezes porque ele dizia assim: eu não sou deste mundo. Vocês vão falar assim: mas que cara doido é esse? Ele não é desse mundo, de onde ele é? E eu também posso dizer isso: eu não sou deste mundo. Diga isso: eu não sou deste mundo. Diga, querido. Aleluia. Embora estejamos nesse mundo, nós não somos deste mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, querido, é deste mundo aquele que ainda não nasceu da água e do Espírito. Agora quem já nasceu da água e do Espírito não é mais deste mundo. Porque diz assim, ó, quem nascer da água e do Espírito, esse sim pode ver o reino de Deus. O reino é chegado na nossa vida quando nós nascemos de novo. Por que nascemos de novo? Por conta de uma restauração, de um governo dentro de nós. Um governo que está sobre a nossa vida, direcionando aquilo que nós devemos ou não fazer. Lemos que Jesus ensinou muito sobre a influência do reino, querido. Muito. Jesus lecionou muito sobre isso enquanto estava aqui na terra. Querido, muitas pessoas acham: eu não vou ser feliz enquanto eu estiver aqui na terra. Eu estou querendo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Minha mãe já sofreu tanto na vida dela. Aliás, outro dia eu estava falando com a minha esposa, de se admirar minha mãe, porque ela viveu, eu vou dizer para você, desde quando eu conheço minha mãe, poucos momentos que eu posso dizer assim, minha mãe foi feliz. Sofreu muito. Viveu uma vida de sofrimento, sem parar, e ainda chegar no final da vida servindo a Deus. Isso é algo tremendo e poderoso. Porque muitos desistem por muito pouco. Essa é a grande verdade. Mas eu me lembro que muitas vezes, num momento de dificuldade, minha mãe falava muito para a Silvia. Ela falava assim: olha, eu tenho vontade, Silvia, de sumir. Eu tenho vontade até mesmo de morrer às vezes. Ela não falava isso? Eu tenho vontade de morrer.
Muitas pessoas acham, querido, que quando morrer os seus problemas vão acabar, que basta morrer, porque aí você fala, aí eu vou para o céu e lá acabou meu problema, né? Senhor, porque o Senhor não me leva. Você vai ver Jonas pedindo, Senhor, tira minha vida. Você vai ver Elias dizendo, Senhor, tira minha própria vida. Porque quando nós estamos em momento de dificuldade, nós pedimos isso mesmo para Deus, Senhor, eu acho que eu preciso morrer, porque aí em cima, Senhor, eu vou viver diferente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que nós precisamos ter uma revelação. Eu posso viver o que eu vou viver no céu, aqui na terra. Eu não preciso subir para o céu, eu só preciso trazer o céu para a terra. O que ele diz? Venha o teu reino. Eu posso ser feliz, porque muitas vezes eu não sou feliz, eu não vivo debaixo de um desfrute, de uma alegria em plenitude, porque existe outro governo administrando a minha vida. Eu não entendi ainda que eu posso estar debaixo de um governo glorioso, de um governo celestial. Nós precisamos entender que o Senhor quer, e tudo que Ele pregou, se você abrir Mateus vai falar do reino, se você abrir Lucas vai falar do reino, se você abrir Marcos vai falar do reino, se você abrir João vai falar do reino, porque em todo momento Jesus veio pregar o reino de Deus. O que é pregar o reino de Deus, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. No céu tem tristeza? No céu tem fome? No céu tem morte? No céu tem angústia? No céu tem depressão? No céu tem medo? O Senhor está querendo dizer para nós: venha o teu reino, entenda quem você é. Deixa o reino de Deus vir tomar conta da sua vida. Sabe por quê, querido? Porque Jesus diz, essa palavra precisa ser pregada, porque aí as pessoas que entenderem, elas vão viver em plenitude. Mateus capítulo 24 diz que as pessoas olham para Jesus e dizem assim: olha, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar? Quando é que vai vir o fim de todas as coisas? Ele diz assim: olha, vocês vão ver nação se levantando contra a nação, vocês vão ver pestes, vocês vão ver terremotos, vocês vão ver fome, vocês vão ver muita coisa, mas ainda não é o fim. Sabe quando era o fim que ele falou? E quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. A volta de Jesus depende de uma mensagem, a mensagem do reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus quer que eu e você tenhamos clareza do que é a mensagem do reino de Deus. E por que eu coloquei sobre esse tema de restaurando a autoridade do reino? Porque nós vivemos sem essa autoridade, não porque Deus não nos deu, ou porque Deus deu e tomou, é porque nós temos aberto mão da autoridade do reino que está sobre nossa vida. Nós nem mesmo oramos o Pai Nosso. Nós cristãos evangélicos, muitas vezes nós falamos: esse negócio de orar Pai Nosso é da época de quando eu era católico. Ou oramos o Pai Nosso quando vamos sepultar alguém. Mas é uma oração tão poderosa, queridos, tão cheia de revelação. Ela já começa trazendo revelação. Ela diz: e quando você for orar, ore assim: Pai. Muitas vezes nós entramos como escravos. Se nós tivéssemos a revelação dessa oração do Pai Nosso, nós já entraríamos como filhos. Quem entende isso, diga amém, querida. Entraríamos como filho. E Deus quer falar com você essa noite aqui: entre como filho na presença do teu Pai. Ah, eu não sei orar. Ah, eu não sei falar. Você sabe sim. Você sabe sim. A intenção de Jesus sempre foi encher a terra, querido. Sempre encher a terra com a influência do céu. Mas para isso a igreja precisa entender como resgatar essa autoridade do reino. Escute. Se você tiver caneta, anote. A intenção de Jesus sempre foi encher a terra dessa plenitude chamada autoridade do reino de Deus. Autoridade do reino de Deus. Mas como é, pastor, que nós resgatamos? Afinal de contas está falando, mas eu quero saber como eu resgato, como que eu vivo o céu aqui na terra. Nós podemos viver céu aqui na terra sim, querido. Nós podemos viver debaixo de uma plenitude gloriosa de Deus. Nós podemos viver debaixo de um desfrute maravilhoso de Deus.
debaixo de algo tão sobrenatural da parte de Deus. Você pode ser sim 100% feliz no seu casamento, você pode ser sim 100% feliz com a sua vida financeira, com a sua vida profissional, você pode sim ser 100% feliz com a tua vida ministerial, você pode ser sim 100% feliz sobre qualquer área da sua vida, se você trazer o reino de Deus na sua vida. O problema é que nós deixamos de exercer isso. Nós deixamos de exercer. Como que eu faço então, pastor, para viver esse 100%, para viver coisas sobrenaturais de Deus na minha vida? Primeira coisa, se você quiser anotar, traga a cultura dos céus até você. Repita comigo: traga a cultura dos céus até você. Primeira coisa, se nós queremos viver debaixo desse governo, é trazer a cultura dos céus para nós, querido, porque isso implica, em primeiro lugar, porque todas as vezes que nós falamos de reino, nós precisamos entender que existe um governo neste reino. Existe um governo. Agora deixa eu falar uma coisa, sabe por que muitas vezes nós não somos 100% felizes nessas áreas que eu acabei de dizer? É porque muitas vezes nós não entregamos 100% dessa área nas mãos do Senhor. Nós não entregamos 100% do nosso casamento, nós não entregamos 100% da nossa vida financeira, nós não entregamos 100% da nossa vida profissional, nós não entregamos os nossos relacionamentos, nós não entregamos, e nós queremos o 100% dele. Mas se você não der, se você não morrer, se você não perder a sua vida aqui na terra, você não pode achar do reino de Deus. Porque você não pode ser cidadão de dois reinos. Ou é um, ou é o outro governando a sua vida. E nós temos que entender que muitas vezes a nossa mente entra em conflito, porque nós estamos aqui na terra, mesmo não sendo cidadão da terra, nós estamos aqui na terra, e aqui na terra se prega algo que agrada aos nossos ouvidos, que é uma coisa chamada democracia. Nós falamos toda hora de democracia. O que é a democracia? A democracia é onde todo mundo tem que ser respeitado, onde todo mundo pode fazer o que quiser. Não existe. No reino de Deus não existe democracia. No reino de Deus não existe negócio. Olha, Lindomar, você pode fazer o que você bem entende. E se você, Gabriel, quiser ser gay, você também pode, nós temos que aceitar isso. Desculpa, Gabriel, de usar. Não era isso que eu quis dizer. Para, pastora. Não existe democracia no reino de Deus, querido. Não existe duas verdades no reino de Deus. Existe uma verdade, e nós temos dificuldade de lidar com isso. Sabe por quê? Tem muitos governos aqui da terra tentando implantar a ideologia de gênero, porque isso aí se chama democracia. E numa democracia você tem que aceitar os dois lados. E o reino de Deus não tem democracia, é teocracia. É teocracia. É o governo dele influenciando, e nós estamos acostumados a dizer assim: olha, minha esposa gosta disso, mas eu não sou obrigado a fazer o que ela quer, nem eu sou obrigado a fazer o que ela quer, e nem o que ela quer, o que eu quero, sei lá, tudo isso. Eu não sou obrigado a respeitar o que o governo diz, eu faço o que eu quero, eu posso fazer o que eu quiser sempre. E esse negócio é um negócio que tem trazido problemas para nossas vidas, porque nós queremos uma liberdade que muitas vezes não é a liberdade que Deus quer que nós tenhamos. Então, se eu quero viver o 100% de Deus, eu preciso trazer o quê? A cultura dos céus na minha vida. Eu preciso deixar com que essa cultura venha, porque nos céus existe o que? Uma hierarquia. Existe um governo, existe algo, uma lei determinada por Deus. Querido, você quer saber o porquê que esse mundo está uma bagunça? Porque no governo de Deus Ele mostrou a vontade dEle lá nos 10 mandamentos, e o homem tem quebrado todos os dias os 10 mandamentos que Deus colocou. Mateus capítulo 6 que nós lemos,
Projeta para mim, por favor, versículo de número 10. A Bíblia diz o que? Se eu quero ter a cultura dos céus na minha vida, a Bíblia diz o que? Olha só, venha o que? O teu reino, e seja feita o que? A minha vontade? Não, é a tua vontade, assim na terra como é no... Está dizendo, traga a tua cultura, Senhor, aqui. Se eu quero viver a abundância de Deus, eu tenho que viver na cultura dos céus. E na cultura dos céus não existe duas vontades, existe uma vontade. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Quando nós entendermos isso, querido, nós vamos ser 100% felizes. Sabe por que muitos casamentos não dão certo? Porque a pessoa escolhe. Na democracia dela aqui da terra, ela diz, eu escolho, eu quem faço, eu que sei fazer um negócio. Mas na democracia de Deus é assim, ó, Senhor, escolhe para mim porque é a tua vontade, não é a minha vontade. Tudo que você tem, você começa a colocar nas mãos de Deus, porque é a cultura dele, não é a nossa cultura. Nós vamos restaurar essa autoridade, querido, quando a constituição do reino estiver nos influenciando. Todo reino existe o que? Uma constituição. O Brasil tem constituição? Tem. É uma constituição tão furada, por isso que esses políticos aí toda hora conseguem ficar livre. Sempre tem uma brecha. Mas na constituição do céu, querido, é 100% bênção. Sabe por quê? Porque existe uma constituição nos céus. Existe um livro cheio de constituição. Sabe qual que é? É aquele que você tem acesso e que ele já deu, chamado Bíblia Sagrada. Deixa esse livro influenciar a sua vida, e você vai ver se você não tem 100% de felicidade. Essa é a constituição que Deus colocou para cada um de nós. E eu preciso entender isso, querido, porque isso é poderoso. Eu preciso entender que Jesus, em todo momento, Ele está pregando. Eu vim para pregar o reino de Deus. No reino, querido, o rei é dono de tudo. Existem alguns países que ainda têm um sistema de monarquia. O que é o sistema de monarquia? Governado por um rei, né? O sistema de monarquia, o governo, ele é liderado por um rei. Existe um governo, por exemplo, na Inglaterra. A Inglaterra ainda é governado por uma rainha, né? Então a rainha, ela é aquela que governa os britânicos, né? 4 países, né? Que estão lá: Escócia, Inglaterra, País de Gales, Irlanda. Esses 4 países são governados por quê? Pela rainha. Só que olha que coisa interessante, querido. Ela só sai de lá quando ela morrer. E que quando ela morrer, não tem democracia, não é assim, não é por voto. Quando ela morrer, quem tem que assumir é o filho. Coitado dele, querido, porque a mulher não morre nunca, a rainha. É capaz dele morrer antes dela. Imagina o rei querendo subir no trono, o rei Charles falando, minha mãe não morre. Que é príncipe. Não, o príncipe é o príncipe Charles, é? Mas aí ele vai se tornar rei. E como é capaz dele morrer primeiro, já o povo da Inglaterra já está começando a investir no príncipe William. Por isso você vê aí o príncipe William é Kate. O nome aí, tudo que é Kate, príncipe William, tudo. Só que olha que coisa interessante, quando você anda pelas ruas da Inglaterra, querido, ninguém fala mal da rainha, todo mundo ama aquela mulher, porque ela trabalha pelo seu povo. Não existe democracia. Agora nós queremos sempre democracia. Não é tudo ruim a democracia para quem é do mundo, mas para quem é do reino de Deus só existe um governo, e esse governo é teocrático, que é o governo dos céus na nossa vida. É a cultura dos céus na nossa vida. Sabe por que muitas coisas talvez não tenham dado certo para você? Porque você deixou de aplicar a cultura dos céus na sua vida. Diga: Jesus, me ensine a aplicar a cultura dos céus na minha vida. Sabe por quê, querido? Quando eu estava lá uma vez, eu estava na Inglaterra.
E aí estava falando lá, eu estava vendo aquela empresa de transporte, os ônibus, aqueles ônibus vermelhos, famosos ônibus vermelhos. Nós passamos na frente de uma garagem, mas estava lotado de ônibus. Eu falei, rapaz, imagino, o dono dessa garagem deve ganhar muito dinheiro. Falei para um amigo meu, pastor que estava comigo, ele disse assim, pastor, não, isso aí é da rainha. Eu falei, como assim da rainha? Ele falou, tudo o que é da rainha? O meio de transporte é da rainha. Você tem uma casa, mas você tem a casa, o terreno é da rainha. Você não compra o terreno igual aqui no Brasil, lá você compra a casa. Então se ela quiser que você vá embora, ela fala assim, quanto vale a tua casa? Sai daí agora. É lógico que ela não fala isso, mas todo mundo lá tem um entendimento que tudo que tem lá é da rainha. E o que nós temos que entender, queridos, se nós queremos o governo de Deus na nossa vida? Nós temos que colocar tudo que nós temos nas mãos de Deus, porque tudo que temos não é nosso, é de Deus. Por isso que muitas vezes você vive na pindaíba, porque você, na democracia, você quer administrar o seu dinheiro. Você acha que você é dono do seu dinheiro, você acha que é o dono dos seus filhos, você acha que você é o dono da sua empresa, você acha que você é o dono do seu casamento, você acha que você é o dono de tudo. Comece a colocar nas mãos de Deus. Comece a pôr nas mãos de Deus, você vai ver as coisas funcionar. Nós temos que confiar que no governo de Deus é um governo perfeito. É um governo perfeito. Isso é glorioso demais, querido. Mateus, capítulo 21, vai falar de um homem que teve essa revelação. Porque Jesus chega ali para os seus discípulos e fala assim, olha, vocês vão até um povoado ali, e vocês vão, ao chegar naquele povoado, vocês vão ver uma jumenta com um jumentinho. Vai lá, desamarra e traga os dois. Eu imagino o Pedrão chegando lá e falando, mas peraí, senhor, peraí, eu não sei nem onde é esse povoado, eu não conheço ninguém lá. Eu vou chegar lá, eu não conheço o dono. Quando eu chegar lá, eu vou desamarrar, eles vão me chamar de ladrão. Como assim eu vou levar o jumento e a jumentinha? O que eu vou falar para o dono quando ele olhar? Fala assim, ó, diga que o Senhor pediu. Não sei se você entende isso, mas o dono daquele jumento e jumentinho, como fala assim, diga que o Senhor pediu, eu falo assim, tudo bem, é dele mesmo, pode levar. Não é meu. Você não precisa ficar se justificando. Muitas vezes um incrédulo tem mais revelação do que é filho. O filho não vive o que Deus quer que ele vive, porque ele vive como escravo. E tem pessoas que é abençoado porque dizem, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Meu casamento é teu, minha finança é tua, meus filhos são teus, Senhor. Tudo é teu. Abraão tinha essa revelação. Por isso que quando o Senhor disse assim, Abraão, sobe o Monte Moriá, sacrifica o teu filho Isaque, teu único filho para mim, ele não nem perguntou. Sabe por quê? Senhor, o filho não é meu, é teu. É teu. Qual área da sua vida precisa de bênção? É nessa área que você precisa ainda essa noite olhar para ele e falar assim, toma, é teu. Governe ele para mim, Senhor. Tem áreas da nossa vida, querido, que não adianta. Não adianta. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu confessar uma coisa para você. Um pecado que eu tinha na minha vida. Eu não conseguia administrar cartão de crédito. Chegou uma vez no meu casamento que eu falei assim para minha esposa, olha, tá vendo esse cartão de crédito? É mais forte que eu. Quebrei. Minha esposa ficou uma fera comigo. Porque mulher gosta de cartão de crédito. Ela, não, nós precisamos aprender. Ok, mas não é o tempo ainda. Eu vou pedir para Deus me ensinar a lidar com esse negócio. Era mais forte. Mas por que eu falei do meu cartão de crédito? Amanhã deve ser dia de pagar a fatura. Estou brincando. O que eu quero dizer, querido, é que tem coisas que nós não sabemos administrar, e o que nós não sabemos administrar, nós temos que colocar nas mãos de Deus. Eu olhei para ele e falei assim, Senhor, me ensina a lidar com as minhas finanças. Senhor, eu ainda não sei lidar com as minhas finanças. Senhor, eu estou endividado, eu não quero estar endividado. Senhor, eu sou um servo de Deus, eu preciso que o Senhor me ensine. O Senhor me deixa 90%, o Senhor só fica com 10%, eu fico com 90%, e com os 90% eu não sei, Senhor, lidar com eles.
Me ensine. Graças a Deus eu não tenho dívida hoje. Sabe por quê? E tem um cartão de crédito também. Mas é porque hoje eu sei lidar com o cartão de crédito. Porque eu pedi para Deus me ensinar. O governo dele vem ensinar. Sabe por que muitas vezes nós passamos problemas financeiros? Porque nós queremos administrar, nós queremos agir da forma que nós queremos. Quando nós pedimos o governo de Deus, Deus vai nos ensinar. Tem coisas que você vai comprar que você ainda não tem. Ele vai falar assim, não. Não é hora. Espera. E aí você vai falar, Deus, deixa eu comprar. Não. Você quer se endividar? Não. Então espera. Governo de Deus. Se você perguntar para Deus como você pode ser feliz na sua vida financeira, Ele vai te falar como você deve ser feliz no seu casamento. Ele vai te falar como você quer crescer lá no teu emprego. Peça para o governo de Deus vir sobre a tua vida e Ele te ensinar como que você deve fazer, que você vai ver se Ele não vai fazer. Quem crê nisso, diga amém, querido. Sabe por quê? Porque Salmo 115, versículo 16, a Bíblia diz assim, os mais altos céus pertencem ao Senhor. Projeta para mim, Salmo 115, 6. Os mais altos céus, Salmo 115, 16, desculpa. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão, ou seja, aos homens. Deus deu aos homens, mas Deus deu aos homens a terra, querido, porque o homem, ele teve o direito de escolha, e ele tem o direito de escolha. Aqui está a terra, e você pode escolher viver no governo da terra, ou você pode trazer os céus para a terra. Quem quer isso, diga amém, querido. Segunda coisa, se você quer viver na autoridade do reino, viva no fuso horário de Deus. Ele é eterno. Queridos, essa semana eu fiquei tão feliz porque Deus falou muito comigo sobre isso. Falei para minha esposa assim, Deus falou comigo essa semana sobre esse negócio de viver no fuso horário de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos ansiosos por uma série de coisas. E lá no quarto Deus disse assim, olha Berna, que coisa maravilhosa, Berna. Quando nós estamos ansiosos, Deus disse assim, sabe como se mata o problema da ansiedade? Quem é ansioso? Levante a mão, se você é ansioso. Meu Deus, então pegue isso daí. Você quer acabar com o problema de ansiedade na sua vida? Deus disse assim, entra na minha presença. Fica lá. Porque quando você está na presença de Deus, Deus te leva para o fuso horário dele. E o fuso horário de Deus, ele é eterno. Ele não tem dias. Tudo acontece no tempo determinado, no tempo certo. Quando você está na presença de Deus, acabou a ansiedade. Por quê? Porque você sabe que vai chegar quando Deus quer que chegue. Acabou. Você quer ser 100% abençoado? Querido, deixa o fuso horário de Deus vir sobre a sua vida. Muitas vezes nós andamos ansiosos, querido, e a palavra do Senhor diz, olha só, projeta para mim Mateus capítulo 6, já vou acabar já, Mateus capítulo 6, versículo 25, olha o que a Bíblia diz, portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas, ou as vestes. Não se preocupe com o quê? Com a própria, rapaz do céu, Jesus está destruindo a nossa lista de oração. Fala a verdade, Senhor eu quero isso, Senhor eu preciso disso, Senhor eu preciso daquilo. Jesus acabou com tudo. Ele diz, você não precisa ficar preocupando com a sua própria vida. O que ele está falando? Se você é governado por Deus, o que ele está querendo dizer? Se você vive debaixo da cultura do reino, o que ele está querendo dizer? Por que você está se preocupando com isso? Aí ele diz o quê? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece depois? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Quem faz isso é pagão. Quem tem um Deus e o tem como pai,
como Senhor, aquele que governa a sua vida, não tem preocupação com a sua própria vida. Não tem do que se preocupar. Você está preocupado com o quê? Você está preocupado com amanhã? Você está preocupado com amanhã, com a dívida que você tem que pagar? Você está preocupado com a empresa? Você está achando que Deus vai permitir sua empresa fechar? Se você estiver no controle, pode ser que ela feche. Se for Deus, ela não fecha. Você está preocupado em perder um emprego? Se for você, por conta própria, na sua democracia, que cuida de tudo aquilo, pode ser que você perca. Mas se for Deus que estiver no controle, você não vai perder. Porque Ele diz: deixa tudo, deixa eu controlar, deixa eu governar a sua vida, querido. Querido, deixa Deus governar. Nós sofremos porque não usamos a autoridade do reino. E terceira e última coisa, eu preciso entender o quê? Quem eu sou. Eu preciso entender. Eu sou um cidadão dos céus. Mesmo estando na terra, querido, eu não sou dessa terra. Tudo que eu preciso é deixar esse governo que já chegou na minha vida. O governo de Deus já chegou na sua vida? Amém, querido? Então viva debaixo deste governo. Viva debaixo desse governo. Deus colocou Adão para cuidar de tudo. E sabe por que Ele colocou Adão para cuidar de tudo? Porque Adão não tinha pecado. Porque quando ele pecou, ali mostrou dois reinos diferentes, dois tipos de administração. Porque a intenção de Deus era dar tudo para o homem, governar. Porque Deus estava misturado com o homem, Deus estava todos os dias com o homem. Então o homem ia governar debaixo da sabedoria de Deus, porque todos os dias a Bíblia diz que ele descia ali para falar com o homem. Todos os dias ele estava dando instrução para o homem. Então ele disse para o homem: vem aqui, Adão, olha, dá o nome que você quiser para os pássaros, para os peixes, dá o nome que você quiser para as aves que voam, dá o nome que você quiser para os animais domésticos, faz o que você quiser, eu vou só te instruir. Mas aí o homem cai. Ele cai, o primeiro Adão cai, querido. Infelizmente, querido, ele cai. Deixa eu falar uma palavra mágica. Quando Deus estava ali com Adão, e no começo de todas as coisas, Deus disse algo para o homem tão poderoso. Ele disse assim: olha, domine o homem sobre todas as coisas. Domine. No governo humano, porque o homem escolheu o governo humano, só que no governo humano, em vez dele dominar, ele é dominado. Por isso que muitos homens, olha só que coisa maravilhosa, deixa eu falar para você, quando Deus criou tudo, Ele olhou para o quê? Para a matéria-prima. E Deus é o quê? Você vai ver na Bíblia assim: e disse Deus, 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 o haja de Deus. Deus olhou para a matéria-prima, Deus queria a planta e disse assim: terra, produza sementes, terra, água, produza os peixes, seres viventes, animais marinhos. Ele chamou a matéria-prima e disse: haja, e as coisas teve que acontecer. Deus coloca o homem na terra, disse: domine sobre tudo o que eu fiz. Sabe o que o homem fez? Vendeu esse governo, deu esse governo, na verdade. E aí o que era para ele dominar, ele é dominado. Por quê? Porque essa planta que Deus fez crescer para ele dominar, agora o homem é dominado. Por isso que tem pessoas, talvez até aqui dentro, que é dominado pela planta, pelo tabaco, é dominado pela maconha, é dominado pela folha da coca. Mas Deus disse: domine, e o homem é dominado por um negocinho desse tamanho aqui, por um cigarro desse tamanho. A cana de açúcar, que Deus disse para a terra: produza, domine sobre todas as coisas. Mas agora a cana de açúcar domina o homem. Um copinho desse tamanho derruba ele. Falta do governo de Deus. Quantas coisas pequenas têm derrubado você? Quantas coisas pequenas têm derrubado, destruído a sua família? É hora de você colocar todas as coisas debaixo do governo de Deus. É hora. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e haja, e disse Deus. Mas aí, querido, nós precisamos entender que a única coisa que Deus não disse: e haja homem, Deus não falou isso não. Deus disse assim agora, depois que nós fizemos tudo: façamos o homem então agora, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem, Deus não liberou uma palavra, o homem, Deus colocou as suas mãos. E Ele não só colocou
as mãos. A Bíblia diz que depois que ele fez o boneco de barro, a Bíblia diz que ele trouxe algo de dentro dele para dentro do homem e soprou nele. Soprou, querido, eu vou soprar o que está dentro de mim. Os olhos se abriram, os ouvidos se abriram, as narinas começaram a respirar. Dentro de Deus para dentro do homem. Por isso que Jesus diz assim, ó: quem crê em mim, de dentro dele fluirão rios de água viva. Sabe por que vai fluir rios de água viva? Porque Ele que está dentro de você é a fonte. Ele é a fonte da sua vida, querido. E se Ele está dentro de você, de dentro de você flui rios de água viva. Isso é tremendo. Ele pôs a mão em você e disse: o meu espírito, querido, deixa eu governar você, deixa o meu espírito conduzir você. Por isso que tudo que morre, criado por Deus, precisa voltar para a sua matéria-prima, porque foi da matéria-prima que Deus chamou. Ele diz: terra, produza sementes, produza todo tipo de sementes sobre a terra. E aí começou a nascer as plantações. A planta morre, é ali para a terra mesmo que ela vai. Peixe é 100% água, 100% terra também, porque Deus que fez a separação da terra e da água, né? Só que quando ele morre, é ali na água mesmo que ele fica, é ali mesmo que ele se desfaz, ele volta para a sua matéria-prima. Deixa eu falar uma coisa para você: quando o homem morre, querido, este corpo que é terreno tem que ir para a terra, mas o teu espírito e a tua alma tem Deus, o próprio Deus tem que voltar para Deus, porque ele sai de onde veio. Ele tem que voltar de onde veio. E para finalizar, para você acreditar que eu vou acabar, fique de pé. Deixa eu falar algo para você. Não disperse, pegue isso ainda. A última coisa que eu quero falar para você. Tem uma presença gloriosa de Deus aqui, uma presença poderosa de Deus. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. O peixe veio de onde? De onde? E aonde que ele se alimenta? Do mar. Se ele veio da água, ele tem que se alimentar da água. Os seres que vieram da terra se alimentam do quê? Da terra. Mas o homem que veio de Deus, ele precisa comer de Deus. Só Ele pode saciar a fome da sua alma. Por isso que Ele diz o que, querido? A Bíblia diz que Nicodemos vem e vem fazer uma pergunta para Deus sobre o reino, sobre a eternidade. Jesus olha para aquele homem e diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quem vos importa nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Aquele homem entra em parafuso. Ele fala: como assim nascer de homem? Como pode um homem já sendo velho, adulto, nascer de novo? Diz: não, você não está entendendo. Quem não nascer da água e do Espírito, sabe o que ele está querendo dizer? Nós temos que perder esse governo terreno. Nascer do Espírito significa ter um governo que vem ao teu reino. É o governo de Deus que nasceu dentro do homem. Quando ele levantou as mãos e disse: Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Quando o homem levantou a mão e disse assim: eu quero o Senhor como meu Salvador, como meu Senhor, o governo de Deus chega na vida dele. E aí o nome dele é escrito no livro da vida. E agora ele está dizendo: eu morri, eu sou o teu discípulo, eu morri para essa vida, eu morri para este governo, Senhor. Não é mais Satanás que governa a minha vida. Deixa eu falar uma coisa: você não precisa ter medo de nada. Não fique com medo de entregar sua vida a Jesus. Não fique com medo de entregar o governo
da sua vida sobre as mãos de Jesus. Sabe por quê? Não pense que Deus vai tirar tudo de você, não, meu irmão. Ele só vai mostrar para você como é o caminho e onde é o caminho que vai te levar a 100% da felicidade. Ele não vai tomar, Ele só dá. Aquele que acha que tem o poder, o governo, Deus faz assim, ó, do dia para a noite. Se lembra de Faraó? Faraó achava que estava dominando tudo, que tinha tudo, mas do dia para a noite Deus tirou tudo dele e deu para todos os escravos israelitas. Do dia para a noite. Se tudo que você tem, Faraó, não é mais teu, agora é do meu povo. E aquele que era escravo se tornou rico do dia para a noite. Porque a Bíblia diz: você vai sair de lá com ouro, com prata, você vai sair de lá abençoado, e vocês vão viver debaixo do meu reino lá no deserto. Deixa eu falar, querido, escolha viver num deserto debaixo do governo de Deus do que morrer no Egito, cheio das riquezas de Faraó. Coloque a tua vida nas mãos do governo de Deus. Deixa Ele cuidar, porque no governo dos céus não há dor, tristeza, morte, angústia, depressão, opressão, síndrome do pânico. Não existe, querido, enfermidade. No reino de Deus não há fome. Por isso todo homem, ele tem uma sede dentro do coração dele, na alma dele. Quem quer ter esse governo?